Será porque os nossos colegas neurodivergentes gostam tanto de jogar e tantas crianças acabam se viciando em jogos? Você já se perguntou sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre a previsibilidade e por que os jogos às vezes são tão interessantes para essas pessoas, pra gente mesmo, né? Jogo tem regras bem definidas. Ninguém vai começar a jogar um jogo e no meio dele vai mudar a regra da partida. Você sabe o início, meio e fim do que está sendo jogado. Já na vida, é um jogo que não tem muitas regras. As regras podem ser mudadas constantemente. Um objeto pode mudar de lugar, uma reunião pode ser cancelada. Existem vários imprevistos. O que faz a gente se sentir seguro é a previsibilidade, a rotina. Isso nos desarma e nos permite fazer coisas com mais tranquilidade. Mas quando tudo vira um caos, aí vem uma coisa que a gente chama de resiliência. Em pessoas neurotípicas, normalmente, essa resiliência é mais fácil ser conquistada. Eles são treinados, ou melhor, eles têm um cérebro que consegue rapidamente se adaptar à mudança. Já para quem é neurodivergente, é o sinal do caos, é o sinal de que a guerra está sendo perdida em algum ponto. É como se alguém chegasse e apontasse uma arma para ele e dissesse assim: mãos ao alto, é um assalto. Ou seja, é como se o controle fosse roubado. É normal para os neuroatípicos, né, os neurodivergentes, autistas, TDAH, às vezes, passar o dia se preparando para alguma reunião, ou seja, fazendo treinamento. Os autistas são mais normal fazer isso, conversar sozinho para poder organizar as coisas, prever as possibilidades de algumas conversas, fazer esse treinamento de comportamento. Então, para nós, quando essa previsibilidade é roubada, se torna um verdadeiro caos. O autista, por exemplo, ele normalmente para e pensa: eu vou fazer tal coisa, eu vou para o shopping, por exemplo. Eu vou para o shopping, eu vou comer tal comida, eu vou ao cinema assistir tal filme. De repente, chega lá e talvez o filme já não tem mais bilhete para o filme que ele quer assistir. É como se a expectativa fosse quebrada. Então, naquele momento, é como se... E agora, o que eu faço? Eu não tenho plano 1, A, B, C, D. Já para o neurotípico, as pessoas ditas normais, não tem bilhete para o filme que eu quero assistir, eu quero ir no cinema, vou assistir outro filme. Ou, tudo bem, vou fazer outra coisa. O cérebro dos neurotípicos, eles estão mais preparados para agir de maneira mais calma. Quando eu estava me preparando para falar sobre esse assunto, uma coisa que eu percebi é que o tempo da respiração. Eu recebi a informação que aquela expectativa minha foi roubada. Eu vou agir? Não. Eu tenho que primeiro respirar. Eu vou respirar, vou olhar, vou analisar. Peraí. Já para quem é neurodivergente, autista, TDAH e outros problemas, né, TOD, por exemplo, quando a expectativa é quebrada, é como se o cérebro falasse assim: não é mais seguro estar aqui. Existe alguma coisa muito errada. Não dá para ser desse jeito mais. E essa fala, esse olhar de que o mundo perdeu o sentido, faz com que aquele indivíduo perca totalmente o seu controle. E aí você vai ver aquele indivíduo que vai começar a ter crises, por exemplo. Criança que se joga no chão. Mas você me prometeu, você falou para mim. E grita e grita. Mas é porque o que acontece? A amígdala foi ativada, né? Há um perigo. A parte pré-frontal do cérebro, né? Ela ainda não está formada o suficiente ou não tem o preparo suficiente para poder falar assim: respira, calma,
não é bem assim, dá para ser de outro jeito. Ela demora ela tem informação de que aconteceu alguma coisa errada lá na amígdala. O cérebro na frente não tem o tempo necessário para dar a resposta correta. E aí, é nesse momento, entre essa diferença da sinalização de que tem alguma coisa errada para um pensamento racional sobre o que está acontecendo, é ali que acontece o caos. Então, eu sempre brinco com alguns pacientes, eu falo assim, olha, você prevê tudo e coloca na sua previsão a possibilidade de dar errado. Foi assim com o tempo que eu consegui aprender a não ter tanto problema com as coisas dos imprevistos. Acontecia um imprevisto, eu falava assim, peraí, então não vai ser exatamente o que eu pensei, então eu posso tentar pensar outra coisa. Ou simplesmente dizer assim, bem, plano 1 não deu, plano 2 não deu, então tá certo. É o que tinha que ser e acabou. Ou seja, quando a gente tem essa consciência de que as coisas podem dar errado, pode ajudar na previsibilidade e o caos pode ser um pouco menos complicado. Agora, eu tô com uma pessoa neurodivergente e ela entrou em crise, teve crise de ansiedade. Como ajudá-la a voltar daquela situação, né? A previsibilidade quebrou, não tem mais como prever, né? Como fazer ela voltar? Primeiro, se você estiver ao lado de uma pessoa neurodivergente, ajude ela a respirar. Ajude ela a tomar uma água, ajude ela a ver outras possibilidades, ajude ela a entender que aquilo pode ser, por exemplo, uma oportunidade. Entender que, eu não vou mais no cinema que eu queria assistir, mas eu posso ter a oportunidade, por exemplo, de jogar boliche. Entende? Então, uma oportunidade de vivenciar outras coisas, aprender mais. É uma coisa importante se pensar. Outra coisa, quando a gente pode trabalhar com aquilo que é previsível, por exemplo, eu vou sair com uma criança, né? Seja ela neurotípica ou neurodivergente, tá? Criança é criança. Elas ainda não têm o pré-frontal completo, então a probabilidade das coisas quando sair meio fora do controle, elas ficarem nervosas, ansiosas, bravas, né? Ter crise é maior. Então, o que a gente tem que conversar nós adultos? Podemos conversar com as crianças. Primeiro, conversar com elas. Por exemplo, eu vou no shopping, eu vou num supermercado com elas, fazer os combinados, né? Eu tinha meu filho, quando ele era pequeno, eu sempre combinava com ele que ele podia ir no supermercado comigo. Eu nunca tive problemas com ele sobre isso. E o que eu fazia? Eu combinava que ele podia comprar um item. E nunca ele teve aquela coisa do mas eu quero, não sei o quê. Não. Ele tinha direito a um item, ele sabia disso e ele levava isso em regra. Normalmente, quando tudo é combinado, é muito mais fácil. José, mas de repente não deu para ir para o supermercado, foi para outro lugar. Para um minuto. Puxa do lado. Senta com ele. Pede para ele ficar calmo e converse. Não deixa a coisa ele perceber que vai acontecer. Se você já percebeu que vai acontecer alguma coisa que não, por exemplo, estou indo para o supermercado e de repente percebo que não vai ser o supermercado mais que a gente vai poder ir, a gente vai para o hortifruti. Não deixa de ser o mercado, mas tudo bem. São dois lugares que vendem coisas diferentes. Então, para um pouquinho, conversa com ele. Olha, meu filho, a mamãe não vai mais no supermercado agora porque a mamãe percebeu que a gente precisa ir em tal lugar, fazer tal coisa. E aí, nesse momento, nessa parada, montar a previsibilidade para aquele lugar. Então, trabalhar com previsibilidade sempre quando possível. E deixar também claro, se não aconteceu alguma coisa do jeito que você pensou, tá tudo bem.
conversar com as crianças e fazer elas entenderem que tá tudo bem se a coisa não foi muito bem do jeito que elas pensaram, pode ajudar elas a se tornarem indivíduos e adultos melhores. Bem, gente, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e não deixe de deixar seu like para nos ajudar no algoritmo. E até a próxima. Tchau!